aqui um pouquinho agora a página, vamos falar de vendas. Todo CMO já se irritou com algum vendedor falando que não fechava negócio, botava a culpa em lead. Então eu vim representar essa classe hoje. Beleza? Ó, tem uns lá comemorando, lá no fundo. Os vendedores foram tudo no fundo, se esconder do mato para não levar para a ponta da orelha. Fazem bem. Vamos lá. Então, galera, eu tenho a difícil missão aí de seguir a aula super robusta. Confesso que eu não fiz algo tão profundo, tão detalhado, mas quero trazer coisas reais que eu já passei na carreira. E depois tenho cordovez para fechar com chave de ouro. Eu estou sentindo que eu não estou usando o microfone da melhor maneira. Vamos lá, agora melhorou. É outra pessoa. Não tá. Valeu. Isso aí. Eu tentei ser inovador e dizer, pô, vou aproveitar, estou com um monte de marqueteiro e vou lançar minha marca. Mas o cara também fez isso, né? Ele também trouxe uma marca nova na apresentação, então ficou balaio, mas a ideia era casar as oportunidades. A gente acabou de passar por um rebranding, então, coincidentemente, aí a gente vai apresentar para vocês em primeira mão a nossa nova identidade visual. Deixa eu me apresentar então para quem não conhecia o meu trabalho. Eu sou fundador da Sales Hunter, uma startup aqui de Florianópolis, bootstrap, tomando porrada, dinheiro do bolso, vivendo de vendas. Então a gente está num mercado extremamente árduo nesse momento, um mercado de recrutamento e seleção, num momento onde muitas empresas estão demitindo, né? Então corte de custos. Isso torna a venda ainda mais desafiadora, né? Então acho que esse é um pouquinho do cenário e a gente está tentando, obviamente, se reinventar, se adaptar sempre a esse cenário. Eu fundei a Sales Hunter, 3 anos de mercado, a gente recruta vendedores para várias das principais startups. Para quem quiser saber se é verdade, no podcast do nosso amigo aqui, ele mesmo confirma, não é papo de vendedor, ele é CMO, né, não vendedor. Antes de montar a Sales Hunter, eu fui head de vendas em algumas startups, em São Paulo, Curitiba. Eu sempre gostei de pegar aquela empresa no início, que ainda não tinha um product market fit tão definido, mas conseguia captar um investimento e precisava montar um time de vendas outbound, né? Pô, ainda não deu tempo de fazer um inbound, estruturar, gerar lead, aí veio o salvador da pátria, né? É mais ou menos assim, né? É o salvador da pátria. Eu ia lá e montava uma equipe, contratar SDR, buscar cliente, validar no mercado e tal, e isso começou a me despertar uma paixão, né? Por montar equipe, conhecer pessoas, participar de eventos, fazer contratação de pessoas, uma coisa que sempre me destaquei e gostava muito, assim, acho que é dos meus pontos mais fortes. E aí, com a Sales Hunter, eu acabei consolidando essa experiência, né? Onde a gente realmente não trabalha para uma, mas para várias empresas ao mesmo tempo, conhecendo culturas diferentes, conhecendo CEOs diferentes, né, onde a gente consegue desenvolver um trabalho em conjunto, participar muito próximo da construção do time, né? Então também já tive a oportunidade de recrutar alguns heads de marketing, heads de growth, né, conhecer um pouquinho aí da carreira de cada um de vocês, alguns que estão aqui inclusive conheço. Também fundei uma comunidade, que não é de marketing, é de vendas, mas algumas pessoas da comunidade de vendas estão lá atrás, né? Tem um de 2 metros, inclusive, gosto muito dele, está abaixado, mas mesmo abaixado ele é alto, que é o Marcelo Silva. Então, algumas pessoas que vieram prestigiar aí hoje essa troca entre marketing e vendas. Bom, também fundei o curso SDR agora. Basicamente eu pego pessoas de venda tradicional, pessoas em transição de carreira, pessoas subrepresentadas, dou um curso gratuito, desculpa a piada, mas não vou vender um curso aqui. Então, assim, o curso é gratuito para pessoas que realmente não têm condições de pagar, né? E aí a galera se capacita e depois eu amigavelmente apresento para as nossas empresas amigas, que aí, obviamente, tem que pagar alguma coisa por isso, né? Porque não é tão simples. E também dou mentoria em programas de Darwin, Sebrae, Corporation Lab, enfim, algumas aceleradoras que eu participo. E hoje, galera, a gente vai falar de vendas enterprise. Eu trouxe algumas coisas práticas, diretas, objetivas com relação a formas de fazer venda enterprise. Mas antes disso, eu queria apresentar para vocês nossos produtos, a nova identidade visual. Basicamente, são 3 produtos principais, né? Então, a Sales Hunter, que é a empresa de recrutamento especializada em vendas B2B.
o SDR agora, que é essa porta de entrada, ou seja, esse curso de formação que a gente coloca as pessoas no mercado, e o Beer and Sales, que quem não teve a oportunidade de ir está perdendo, que é um happy hour, cerveja liberada, network, né? E a última edição a gente fez aí em São Paulo, no Cubo, quase 300 pessoas, foi bem legal. Alguém aí ficou sabendo do Beer and Sales São Paulo? Vamos ver quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6... pouca gente. Então, o marketing, vamos ter que fortalecer aí. Mais um ó. Beleza, galera, então é isso. Eu queria começar contando um case que eu acho que é muito relevante quando se fala de vendas enterprise, que foi o pontapé de carreira pontapé de início da minha carreira. Eu comecei trabalhando numa startup de Floripa, para quem é daqui vai conhecer, que é a Achado, que trabalhava com e-commerce, vendendo software de logística. Eu entrei lá como estagiário, minha primeira startup, primeira experiência. E quando a gente viu, né, no início era um calculador de frete para e-commerce, então era uma coisa relativamente simples, né, um busca-pé e tal, calculava e dizia um valor. Quando a gente percebeu, aquela solução, ela estava começando a se adaptar para o enterprise, mas não foi uma coisa tipo, vamos fazer uma empresa para vender para enterprise. Era para ser uma coisa simples, self-service, transacional e tal, e a gente começou a trabalhar para clientes maiores para calcular o frete. E aí, um belo dia, a gente cobrava R$400, R$300 de MRR. E aí, um belo dia, a gente contratou uma pessoa que era um estagiário da UFSC, e esse cara gostava muito de analisar dado. E aí ele começou a entrar na conta dos clientes para entender quais dados gerava. Ele falou, cara, a gente tem o custo de frete, a gente tem o prazo de entrega, a gente tem informação do volume de transportadora. Por que isso começa a oferecer uma consultoria para esse cliente? Vou fazer uma proposta. E a gente fez um trabalho para a Decathlon, que foi um cliente piloto, e foi uma redução de custo de quase 50% na conta de frete, que é absurdo, porque só de uma empresa ter tudo isso para reduzir de custo mostra que tem várias coisas erradas, então não teve nada mágico, mas foi feito um trabalho de análise com uma empresa que não tinha ainda uma consultoria em cima daquilo. E a conta de frete deles era milionária, então o retorno que aquele negócio gerou foi muito grande. A gente chegou dentro de casa e pensou, cara, na verdade a gente não deveria vender o software, que é a calculadora de frete, a gente deveria vender a solução com a proposta de valor de redução de custo de frete, que a gente entrega serviço, consultoria, software, o mesmo produto que eu vendia por R$500 com dificuldade, eu comecei a atacar empresas grandes. E aí eu era vendedor, né, era estagiário, virei vendedor, bem de carreira, e a gente começou a atacar as enterprise. Não, vamos oferecer isso para o mercado. Startup é muito timing, às vezes tem um produto bom, mas o timing é errado. Cara, a gente tinha um produto certo, na hora certa, oferecemos para os clientes certos. Então eu consegui vender para Renner, Boticário, Madeira, todas as principais redes de varejo, pagando 50 mil por mês no mesmo produto que eles pagavam clientes. Eu falei, cara, não é possível. Cara, assim, uma outra funcionalidade a mais, mas não mudava a estrutura do produto. O que mudava era a forma como a gente empacotava e vendia aquilo. Então aquilo ali foi muito legal, assim, comecei a entender, cara, na verdade, o enterprise precisa que você resolva problemas complexos, que você otimize a vida dele, e não vender simplesmente um software que ele tem que ir lá e operar, porque se for para fazer isso ele não vai contratar. E aí eu comecei a entender, tipo, cara, existe uma forma de fazer vendas consultivas, isso vai em 2013, 2014, começando ainda a venda consultiva mais forte aqui no Brasil, né? Eu comecei a entender, cara, existe aqui uma forma de fazer venda consultiva que é entender o cenário do cliente, entender o potencial de redução e vender pautado nesse potencial de redução. E aí o meu preço vai mudar, não é mais o preço de software, é o preço do serviço. Qual que é o ROI? O ROI é 5 vezes, é 10 vezes, pautado em empresas do mesmo segmento. E aí deu muito certo, então a empresa começou a vender, né? Eu entrei na hora certa, então eu fui o primeiro vendedor depois dos sócios. Vendi 60% dos clientes, e aí um pouco tempo depois a empresa foi vendida para o Mercado Livre, foi um case de sucesso, né? O Mercado Livre comprou por quase 30 milhões, e aí abriram umas portas, né? Falei, cara, esse negócio de venda enterprise é muito legal, eu gosto de visitar cliente, eu gosto de estudar a venda consultiva, então foi muito legal, porque qual foi o segredo? O segredo não era técnica de vendas, mas sim conhecimento sobre o produto. Então, ao invés de estudar o software, eu estudava, cara, quais eram as transportadoras que esse cliente usa, onde elas eram mais fortes, o que estava acontecendo no mercado de transporte, quais eram os e-commerce, que ferramentas eles usavam,
Então eu chegava no cliente e eu tinha esse playbook do cliente, eu sabia sobre a persona, sobre as dores, sobre os sistemas que ele usava. Eu ficava olhando, cara, como é que tu sabe? Não, e ele começa a confiar, porque ele vê que entende a realidade dele. E a partir disso, começou a gerar resultado, né? Então aí eu peguei esse conhecimento, fui para São Paulo, trabalhei de head, voltei para Floripa e comecei a trabalhar com Sales Hunter. Como eu falei para vocês, hoje é um hub de solução em vendas B2B, né? Então hoje, falando especificamente mais de empresas enterprise, venda enterprise, né? Eu sei que tem muitas definições, a ideia aqui seria trazer uma mais objetiva, né? Então, geralmente são grandes empresas naquele segmento específico que têm um alto volume de negócios, né, e que precisam de soluções complexas. Então, vai contratar um RP, né, caro, completo, para poder atender a demanda de negócio. Uma questão de sobrevivência e necessidade. Então, as empresas enterprise precisam comprar soluções, principalmente tecnológicas, né? Tanto indústria, varejo, startup, todo mundo compra tecnologia. Enterprise, geralmente, são essas empresas aí que podem pagar por isso, né? Às vezes eles dizem, não tem dinheiro. Eu acho que tem, faturam milhões. A questão é que muitas vezes não enxergaram o valor da tua solução e como que aquele dinheiro volta para o bolso. Mas dinheiro tem para pagar. Eu gosto muito de tentar entender um pouco mais se aquela empresa é enterprise ou não para determinada empresa, pautado no modelo de venda, né? Porque às vezes a gente fala assim, eu fazia uma venda enterprise, aí a gente vendia corrida de táxi para a empresa, para 10 funcionários da empresa, sei lá, uma coisa muito simples, pequena. Mesmo que a empresa seja grande, não é uma conta enterprise, né? É uma conta normal para a empresa que ela vende para grandes empresas, mas não tem um contrato longo, caro, envolvendo um monte de gente, é uma venda simples. Então isso é necessário analisar para entender se há um cliente enterprise. Por quê? Porque o esforço de venda enterprise ele é totalmente diferente do esforço da máquina de vendas. O perfil de vendedor é totalmente diferente, né? Enquanto na máquina de vendas você vai imprimir processo, ferramenta, playbook, pessoas júniores, capacitação, em vendas enterprise isso é mais difícil, porque a venda enterprise ela carece, né, de uma série de outros conhecimentos, habilidades, características. Então eu gosto de olhar muito o modelo. Qual que é o ciclo de vendas da empresa? Então, é uma empresa grande, mas ela compra em uma semana. Então, será que isso é uma venda enterprise? Então, o ciclo de venda de um produto, uma RP, por exemplo, um ano e meio, para tu fazer uma venda que dura um ano, é totalmente diferente, né? Como tu vai se relacionar com esse lead, quais são as etapas. Imagina ficar fazendo follow-up por mais de um ano no lead. E às vezes é necessário, porque a estratégia da empresa é vender para 100 maiores companhias do Brasil. Tem 2 vendedores, tem 50 leads para cada um. Então é isso, vai levar um ano, tu vai ficar, e aí Zé, como é que foi no final de semana? Né? Aquela coisa assim, puta, eu não sei mais o que falar. Cara, o vendedor que está acostumado a vender todo dia, a vender qualquer coisa, ele se perde, ele não tem conteúdo, ele não sabe como lidar com esse tipo de venda. Ticket médio, né? Então assim, não adianta. Quanto mais caro, mais difícil de vender. Quais são as exceções, né? Quando se fala de, mas vender carro é tão difícil, mas é commodity, né? Estamos falando aqui de serviço, venda complexa, software, tecnologias, produtos caros, né? E às vezes intangíveis. Então, em suma, quanto mais caro, mais difícil de vender, porque aí a decisão, né, o impacto na empresa é muito maior, a quantidade de pessoas que vai decidir também é muito maior. Então é muito importante olhar o valor, né? Então, geralmente, quando o cliente pergunta, para não ficar sem uma resposta, eu falo, cara, eu entendo que uma venda de R$10 mil de recorrência mensal para cima tende a ser uma venda enterprise, uma venda que vai ter características de enterprise. E é isso que tem que entender. Se é uma venda que precisa de um vendedor enterprise ou se é uma venda que não precisa, né? Então, o ciclo de vendas e o ticket vão guiar. A persona, isso também é muito importante, né? Inclusive na hora de decidir o vendedor ou a equipe de vendas, uma coisa é fazer uma venda para um analista, por exemplo. O analista é o usuário, vende para ele e tal, tranquilo. Cara, vai ser tudo da necessidade, do consumo. Agora, quando tu vai vender um serviço para um C-level, por exemplo, é mais complexo, porque as dores são maiores, são mais complexas. Você tem mais dificuldade de contornar a objeção de várias áreas, que às vezes você não tem o domínio daquela área.
Então é muito mais complicado nesse sentido. Então entender bem se tu vende o teu serviço para personas de decisão mais, né, de posição mais hierárquica, ou se eventualmente tu tem uma venda mais simples para pessoas na linha de frente. O segmento também é muito importante, porque tem segmentos que compram digitalmente e tem segmentos que não adianta, cara. Vai ter que ir lá visitar no agronegócio, o cara não vai comprar pelo LinkedIn, não adianta. Vai ter que ir lá fazer uma venda. Então isso é muito importante entender a indústria para conseguir também chegar nesse modelo de venda, né? Entender se a venda enterprise é para você, é para o teu negócio ou não. E o canal de venda, né? Então se teu cliente compra mais por inbound, por outbound, ou às vezes por canal, parceria. Então isso é uma descoberta, né? Que leva também essa consideração aí do modelo de venda para entender se vai ser uma venda enterprise ou não. Então eu trouxe aqui alguns dos desafios mais comuns e no outro slide eu trouxe soluções práticas bem de forma objetiva. Eu vou falar aqui e aí eu queria que vocês fossem pensando nos desafios que vocês têm para eu responder aqui no final. Vou dar um tempo um pouco maior para a gente falar na lata. Bom, primeiro desafio que eu costumo perceber. Então, um processo de venda com muitos obstáculos, né? Então, o famoso gatekeeper, né? E diversas pessoas envolvidas nesse processo. Preciso validar com compras, com jurídico, com ESG, preciso validar com a área de inovação para passar lá, e aí tem um comitê que funciona em tal periodicidade. Então, isso é um grande desafio, né? A venda enterprise, porque geralmente, mesmo quando você chega na persona certa, vou vender para o diretor de marketing. O diretor de marketing vai dar o aval técnico, mas ele vai dizer, cara, agora tem a questão de negócio que vai com compras, influencia no processo do meu comercial, então eu não posso passar por cima dele, eu preciso ser falho com o meu diretor comercial. E aí, às vezes, a pessoa que te deu bola para começar o negócio, não necessariamente a outra pessoa da empresa também vai te dar bola. E aí começa uma nova venda, você tem que puxar aquela pessoa para te ajudar e ser o teu ponto focal da venda. Outro desafio, né, são justamente muitos tomadores de decisão, né? Então, quando tu tem que, no meu caso, por exemplo, eu tenho que conquistar o RH, porque eu vou entrar no processo seletivo, mas eu preciso também conquistar vendas, para ele entender que eu sou um parceiro de negócio. E muitas vezes essas áreas elas não estão em sinergia, às vezes estão até em atrito, né? Porque vendas está apertando o RH porque quer mais gente, né? O RH está reclamando de vendas, turnover, uma série de coisas que o time de vendas às vezes faz, vendedor, louco, né? Então, dá dor de cabeça sempre no RH. Personas inacessíveis, né? Então, dependendo da indústria, cara, não tem jeito, vai pegar telefone pessoal do cara na ferramenta online e sair ligando, cara, tem caras que nunca mais vão comprar de ti. Então, assim, isso é uma besteira, né? Então, assim, tem que entender que tem pessoas que a gente vai encontrar, talvez em eventos, mas que vai chegar na internet e não quer comprar social selling, não quer receber cadência de prospecção, ele não quer. Então, isso é um desafio, porque nas vendas enterprise, né, estamos falando geralmente de empresas de economia real, empresas mais tradicionais. Né? Não estamos falando muito de grandes empresas de tecnologia, né? Não são big techs, não é a maior parte do enterprise aqui. Então, tende a ter pessoas que são inacessíveis, né? Outro desafio as vendas são muito complexas. Então, por exemplo, venda de ERP, né? Se o vendedor chega para vender um ERP para uma empresa, cara, eu preciso sentar com o cara de marketing para entender a necessidade dele, eu preciso conseguir entender um pouquinho de contabilidade, um pouquinho do financeiro, da área comercial, do jurídico, para poder formular uma decisão, combater objeção, são vários meses, então é um desafio muito grande a complexidade da venda, porque o enterprise, ele já, né, por ser muito grande, ele já tem muitas dores, né, e necessidades de uma grande empresa, processos volumosos. Então a venda ela tem que ser muito mais técnica, né? E aí o marketing tem que cada vez mais apoiar vendas, né? Diferente do ticket médio baixo, onde o marketing gera lead, venda, troca pau, que é o contrário. O vendas precisa do marketing para apoiar na estratégia, né, de vendas. Outro desafio que geralmente eles ou já usam alguma solução, né, então já tem uma empresa e aí vai ter que competir com produto, diferencial, preço, que é o pior dos casos, mas acontece. Tem hora que não tem o que fazer, gente, não tem o que fazer. Mercado saturado, um monte de gente, se o teu preço estiver muito fora, não adianta, né? São feijão com arroz, né? Às vezes passa batido. Então, ou já usam alguma solução, ou não estão educados para o produto. Que geralmente quando a gente pega startup, que está muito no começo,
ela não consegue, muitas vezes, enxergar isso na hora de montar o processo de venda. Então, chega, Gustavo, contratei time de vendas, montei um processo comercial, não está vendendo. Cara, é o seguinte, vai demorar 1 ano, 2 anos, 2 anos e meio, até conseguir educar o mercado, né? O funil de marketing, jornada, aprendizado, consideração, toda essa parte que não tem como correr. Né? O que tu pode fazer é um trabalho personalizado, de trazer para uma reunião, explicar, conduzir um lead, trabalhar mais personalizado, mas vai demorar, não adianta, o lead não está preparado. Outra coisa que é muito difícil, eu já passei uma situação muito difícil numa startup, por termos e condições apertadas. Eu fechei um contrato com uma grande empresa de cosméticos, aí bem conhecida, e aí eu fazia entregas na época, era uma transportadora digital, e a gente pegou um contrato que, cara, era 10 mil caixas por mês, era uma coisa surreal. E aí começamos o trabalho e tal, e era uma loucura, era o principal cliente, 70% da receita e tal. E do nada ficaram assim, na real a gente vai levar 130 dias para pagar. Eu falei assim, não, como assim? 30? Não, 130, não, vai quebrar. E não deu outra. Então assim, vendas enterprise tem essa dificuldade que a gente muitas vezes, o cliente, ele fica na mão da grande empresa, porque a grande empresa já tem aquela dor, já tem muitos fornecedores dispostos a negociar, a melhores condições, a entrar na carteira da empresa. Então você tem que muitas vezes apertar com a margem por conta do volume. E muitos empreendedores e vendedores, eles, beleza, né? Sei que você precisa de bandeiras conhecidas, mas às vezes você fazer um contrato extremamente desvantajoso não vai justificar para ninguém, né? Botar uma bandeira para dentro, que a empresa que só dá dor de cabeça, que cobra, que não... Isso tira o foco de negócio. Nesse caso que a gente trabalhou lá, a gente pivotou a empresa por conta de uma venda enterprise, que eu comemorei no outro vídeo, cara, tinha fechado o contrato, era 20% acima do preço que o investidor traçou como target. Todo mundo ficou feliz com a venda, então parecia que era o contrato da vida, mas uma característica de prazo de pagamento que foi mal negociada impactou gigantescamente na empresa. A gente não sabia que isso ia acontecer. Uma falha de venda, uma falha de processo. Então isso é uma característica grande em vendas enterprise. Estamos falando aqui de vendas de algo que vai continuar sendo utilizado. Né? Outro desafio dificilmente, né, não vou provocar ninguém aqui, então eu vou levantar, mas dificilmente uma empresa gigantesca, uma dor muito grande, um produto muito complexo, vai cair no balde assim, tô aqui. Não é uma coisa tão simples quando se fala de produtos muito nichados, empresas que já têm alguma solução, né? Então muitas vezes empresas que já são prospectadas por outros parceiros. Então por isso que na venda enterprise o marketing tende a suportar mais o time comercial, porque precisa de prospecção, né? Aí vem o outbound, a esteira de prospecção para gerar oportunidade, para apresentar, né, um serviço para uma empresa maior, e aí vem o ciclo de vendas. Então isso é um desafio, né? Porque você vai fazer várias estratégias de marketing, né, online, offline, vai gerar lead, mas isso não vai tapar o buraco, né? Dificilmente uma empresa vai viver só de inbound vendendo algo caro, complexo, né? Eu não conheço. Outra coisa, vendedores despreparados que não geram confiança, né? A venda é extremamente consultiva, uma venda complexa, ela é muito pautada na compra, na confiança do vendedor. Pô, se eu não confiar nesse cara, eu não vou comprar, né? E isso é um argumento que eu usava. Eu sempre fui o vendedor da Sales Hunter, né? Agora eu tenho um time de vendas aí que está me ajudando, mas até pouco tempo atrás vendia toda sozinho, e toda vez que caía um lead inbound, eu parava tudo que eu estava fazendo, ligava em 3 minutos, quebrava o gelo. Opa, não, eu gostava, pô, que rápido, né? Eu já falava, cara, pô, se a empresa que vai recrutar vendedor não vender bem, dificilmente vai me contratar. E aquilo ali gerava uma quebra de gelo no rapport, uma quebra de gelo no rapport que já construía o início da venda. E produto não possui funcionalidades suficientes, é um outro gargalo. Né? Então a empresa, não adianta, tu está lá fazendo um bom processo de venda, está conversando com os leads, mas a coisa não caminha porque o produto não está desenvolvido. Né? Então é muito difícil conseguir combater essa objeção em vendas, por exemplo. Soluções práticas. Primeira coisa, relacionamento 360 com as pontas, esteja onde ele estiver. Não vou dar, obviamente, o nome para não ser indelicado, mas tem um lead aqui que eu estava conversando e tal, e aí ele não tinha me respondido e-mail, que está tudo bem, porque vendedor enterprise não tem orgulho, isso é uma máxima, né? E aí aconteceu que a gente, vai estar aqui hoje, está aqui entre vocês e tal, e ele viu, Gustavão, vou estar no evento, e a gente conversa no evento.
Falei, puta, cara, que massa, né? Assim, não é um único canal. Se tivesse ficado só no e-mail, não teria conseguido trazer o lead para conversar hoje aqui, né? Então ele viu que eu estava em algum lugar, a gente se conectou, vai bater um papo daqui a pouco. Então, um relacionamento 360, né? Com as contas, esteja onde elas estiverem. Então, buscar happy hours, buscar meetups, buscar grupos que a gente pode se conectar pessoalmente com os leads, né? Então, usar o LinkedIn, fazer social selling, né? Adicionar pessoas, manter conteúdo, compartilhamento. Tudo isso são soluções para que você tenha um contato, não um monocanal, e sim até um omnichannel da venda. Então, acho que isso é muito importante numa venda enterprise, né? Tem pessoas lá que eu estou produzindo conteúdo, diretor de vendas da empresa tal, produzindo conteúdo há 6 meses, cara, vai ter um post meu 6 meses depois, vai ter, pô, que legal que eles fazem, vamos botar o contato. Né? Então, isso é uma coisa interessante, né? Então, trabalhar e estar onde eles estão. Se ele estiver no LinkedIn, cara, foca no LinkedIn. Se ele estiver no offline, vai no offline, vai nos eventos, isso é muito importante. Criações personalizadas, nem vou ficar falando muito aqui de MBA para não tomar uma surra aqui do marketing, né? Mas assim, trabalhar mesmo o marketing, apoiar vendas. Cara, quais são as contas-chave para a empresa? Quais são as contas principais do pipeline? O que o marketing pode fazer? Uma apresentação customizada, um material, uma marca direta específica, vamos pensar em um convite especial para aquela empresa. Tudo isso é um diferencial da venda enterprise. Estudar o produto, a persona e as dores, né? Então seja um especialista. Acho que essa é a principal dica, assim. Em venda enterprise, ninguém vai chegar aqui e vai dizer assim, galera, faça GPCT, DIA e tal. Cara, não vai funcionar, porque o cara numa empresa grande, está há muitos anos fazendo a mesma coisa, ele não quer ser colocado no roteiro de vendas. Ele quer alguém que diagnostica, né, uma dor, que traz uma solução, faz um diagnóstico, algo mais personalizado. Então isso é extremamente importante, né? Estudar muito o produto, ser um especialista naquilo que vocês fazem. Paciência, então não atropelar o processo. A venda enterprise ela vai levar vários meses, não adianta, tem que esperar. O follow-up uma semana, na sexta-feira, na segunda-feira já está cobrando caro, não vai funcionar, né? Então assim, tem que ter a paciência no processo de vendas. Não ficar irritado com a venda, né? Então planta sementes, cara, não está pronto para comprar, beleza, né? Seja simpático, deixa a semente, uma hora vai voltar, a hora certa vai voltar. Seja um elo de pessoas, né? Então estamos aqui hoje fazendo um evento, conectando pessoas, daqui a pouco vamos tomar uma cerveja, gerar oportunidades para todo mundo que está aqui. Então isso é muito importante, desses encontros e desses elos, dessas conexões que surgem oportunidades. Ser um exímio negociador, né? Em vendas enterprise, negociação é chave, né? Então entender que não é somente preço, né? Tem prazo, escopo, várias coisas que você pode negociar para conseguir gerar uma vantagem na venda enterprise, né? E por último, seja divertido e positivo. Ninguém quer comprar de gente chata, né? Pensa que vai ficar 1 ano naquele ciclo de venda ou de compra e o vendedor é insuportável. Cara, tu vai desistir daquele negócio por causa do vendedor. Né? Se é um vendedor tranquilo, que ele te agrega valor, que ele, né, te dá um espaço, não fica em cima, a chance de comprar aumenta. Então isso não é técnica de vendas, né? Isso é comportamento. Agora, para a gente fechar, específico agora de negociação, tá? Para negociação complexa. Eu sei que aqui o negócio é gerar lead comercial e venda, mas assim, negociar é um negócio que todo mundo precisa e que cada vez mais ela vai apoiar no processo de aquisição e desenvolvimento de receita. Então, a primeira técnica, exercício de ROI, né? Então, sentar com o cliente e tentar calcular, demonstrar o como ele vai ganhar. As empresas compram para vender mais, diminuir despesas ou otimizar processo. Mas ele que faz essas contas. Não, é o teu papel. Então, o vendedor precisa mostrar. Isso se aplica no marketing, né? O marketing tem que mostrar de forma fácil o porquê que aquele produto vai gerar ganhos, qual benefício, valor e tal. Então, fazer contas e exercícios de retorno sobre investimento. Isso é o primeiro. O segundo é storytelling, né? Então o vendedor, né, e o marqueteiro não está vendendo um produto, está contando uma história. Né? Então assim, é importante mostrar início, meio e fim, como que aquele projeto vai transformar aquela empresa, quais são os marcos e as entregas. Prova social. Então tanto no site, nas landing pages, nos conteúdos, nas palestras, mas principalmente nas vendas, trabalhar com prova social, né? Então, mas não é aquela coisa tipo, atendemos Facebook, IBM, Amazon. Tá, mas como assim? Aonde? O que é? O que vocês fizeram nessas empresas? Tentar explorar
falar um pouco mais disso, né? Então a prova social é fundamental, né? Para você exemplificar. Cara, eu trabalhei com uma empresa que tinha essa dificuldade, a gente fez isso, explicar o que aconteceu. Champions Letter, então basicamente mostrar para o lead, né, que depois da reunião fazer uma ata, explicar para ele o que você enxergou que fazia sentido para aquela venda, para organizar a venda enterprise, porque muitas vezes a venda enterprise você senta, fala um monte de coisa e depois a responsabilidade não deve ser do cliente, né, do cliente de entender o que foi falado. Cara, organize a informação, seja esse consultor já no primeiro e-mail. Criação de rapport, fundamental em qualquer venda, mas em vendas enterprise é a coisa talvez mais importante, mostrar curiosidade, pesquisar do lead da empresa. O follow-up criativo, quando eu tinha que ficar 1 ano e meio falando com o mesmo lead, eu falava, meu Deus, o que eu vou falar hoje, cara? Perguntar se está frio, se está calor. Então assim, cara, você viu minha proposta, não existe isso, é o pior e-mail de follow-up possível. Então assim, ser criativo, fazer boas perguntas, envolver outras pessoas na conversa, diminuir a chance de ser ignorado, né? Então pensar naquele follow-up não como um momento de cobrar, porque o cliente não te deve porra nenhuma, desculpa a expressão, mas é verdade, não te deve nada, né? Tu é que tem que vender. Então assim, cria o fato, puxa um assunto, traz um contexto, isso eu acho bem legal. Contato por voz, cada vez mais a gente quer ficar no WhatsApp eu também, às vezes eu 1000 vezes prefiro vender no WhatsApp do que fazer um monte de call, mas não adianta, né? Se a gente faz uma videochamada, é muito diferente de uma entrevista por texto. A venda não vai ser diferente, então tenta buscar não ficar totalmente em mensagem, foca em usar a voz, fazer uma call, de vez em quando liga, não toda hora, né? Tipo, preciso te falar uma coisa, lá uma reunião. Isso é chato, tem que poupar o tempo do cliente também, né? Conquistar a linha de frente, né? Então é um erro muito comum também quando o vendedor é snob, ele acha assim, ferro analista, vou direto no diretor, que quem decide. Aí tu vai, é escroto com o analista, o diretor bate, dá um tapinha nas costas, daí tu sai, aí o cara chega e fala, não, esse cara aí é meio papai, tu achou? Tá cheio de papai, então deixa quieto. E aí tu perdeu a venda porque tu foi arrogante com a pessoa que estava na linha de frente, né? Então isso é muito importante, ganhar as pessoas ao longo do processo de compra e venda. Usar as cartas na mesa, né? Então assim, não fica só focando em preço. O cara focou em preço, troca, foca no prazo, cara, vai ter que mudar o prazo de entrega, vai ter que te antecipar o prazo de pagamento, ou o escopo vai ter que mudar. Eu preciso de contrapartidas, negociação é sobre contrapartidas. Por último, aí inclusive com o apoio de marketing, né? Oferecer um benefício extra, né? Então, vamos num evento, te dou um ingresso, um desconto no meu segundo produto, né? Faz uma degustação do produto. Então são coisas óbvias, simples, né? Não é uma técnica de vendas, mas que acaba aproximando o cliente enterprise, né? E para fechar, galera, se vocês esperavam que eu ia trazer uma super template de técnica de vendas que faz todas as empresas enterprise comprar, desculpa frustrar, mas não tem. Pincelem o GPCT, né? Fazer perguntas de situação, implicar, entender os objetivos, tudo isso faz parte do diagnóstico, uma venda consultiva. Vocês podem usar essa metodologia, mas tem que ser uma conversa natural, porque cliente enterprise não gosta de enrolação, de ficar aplicando técnicas, são pessoas mais parrudas. Então, é sobre fazer boas perguntas, diagnóstico e uma venda consultiva, personalizada e relacional. Sim, tem que fazer relacionamento, acompanhar as pessoas. E obrigado.